Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, já houvera interrogado as entidades superiores. Conforme lemos em a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e nos libertarmos dos vícios das más inclinações? E as entidades venerandas redarguiram. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Entretecendo considerações em torno da resposta sintética, o Espírito Santo Agostinho conclama-nos a fazermos como ele quando estava na terra. Asseverou que naquela oportunidade, antes de dormir, realizava um exame de consciência para poder avaliar os seus atos. Quando se dava conta de que se houvera equivocado, no dia seguinte, a sua primeira providência era a reabilitação. E quando estava certo, prosseguia no seu trabalho de iluminação de consciências. A verdadeira felicidade, portanto, consiste na busca, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Na sua sabedoria incomparável de psicoterapeuta da humanidade, Jesus havia estabelecido a primeira base, amor-terapia, para que mais tarde a psicologia transpessoal, fazendo uma análise do ensinamento básico, colocasse em ordem inversa a proposta de Jesus, asseverando: amar-se a si mesmo, para depois amar ao próximo e, por fim, amar a Deus. Por uma razão que ele próprio esclareceu: se vós não vos amais a vós mesmos que vos conheceis, como amareis a vosso Pai, a quem nunca vistes, a quem nunca conhecestes? É que vale dizer que é necessário amarmos-nos para podermos amar ao próximo, mais próximo de nós, a fim de amarmos ao próximo que se encontra distante de nós, cujo vínculo é a fraternidade universal, por consequência da autoiluminação. Esta autoiluminação induz-nos ao mandamento básico da doutrina cristã: amar a Deus, amando a Deus, em cujo psiquismo encontramos-nos mergulhados. As diretrizes para uma vida feliz começam, portanto, no amor, que é a base central e que pode ser conquistado através da reflexão que cada um de nós deve fazer, para perguntar-se: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que sofro? Qual é o porto do meu destino? E a doutrina espírita, que engloba o conhecimento universal, terá a oportunidade de dizer-nos que, através do trabalho que proporciona o progresso, nós encontraremos a felicidade. O trabalho de autolapidação, esse trabalho de corrigir as arestas, as anfractuosidades que trazemos das experiências transatas, aquelas de que somos herdeiros inevitáveis, já que no processo antropossócio-psicológico da evolução atravessamos os diferentes reinos da natureza, desde quando esse psiquismo divino mergulhou na intimidade das moléculas para adormecer através dos milhões de séculos.
a fim de poder desabrochar a sensibilidade do reino vegetal, graças à seiva, e avançar do desenvolvimento de um sistema nervoso embrionário no reino animal, graças à manifestação dos instintos, até chegarmos ao período de humanidade, quando se nos desabrocha a razão, quando surge o raciocínio, quando desponta a inteligência, ensejando-nos a longa viagem no caminho da angelitude, quando entraremos na faixa da intuição. Herdeiros, portanto, das nossas experiências ancestrais, há em nós a predominância daqueles atavismos, porque no reino animal experienciamos uma jornada de aproximadamente 2 bilhões de anos. E na experiência humana, entre 50 mil e 10 mil anos, quando alcançamos as bases da cultura, da ética, da civilização, é natural, portanto, que predominem em a nossa natureza aqueles instintos básicos, predominantes: procriação, manutenção, repouso, comer, dormir, praticar o sexo. Essa predominância desses instintos agressivos levaram personalidades incomparáveis como Freud a estabelecerem que a vida tem um sentido. Para Freud, o sentido do prazer. Para Alfredo Adler, seu discípulo, a predominância do espécime mais forte. Para Viktor Frankl, o pai da psicologia humanista, uma existência digna. Para Jesus, o amor. O sentido da vida é poder amar, não necessariamente aguardar ser amado. Quando amamos, atingimos a maturidade psicológica. Quando queremos ser amados, transitamos na infância emocional. Eis porque essa predominância dos instintos básicos faz que reajamos quando deveríamos agir, que nos armemos quando deveríamos desarmar-nos. Possivelmente pensando nisso, Mohandas Karamchand estabeleceu que, a realizar a sua proposta pela paz, não movimentava uma campanha contra a violência, porque todo aquele que está contra arma-se. Ele propunha uma campanha a favor da não violência, porque sempre que estamos a favor, desarmamo-nos e amamos. Mas os nossos instintos agressivos, esses instintos que predominam em a nossa natureza, levaram Alfredo Adler a dizer que toda vez quando a nossa prepotência não subjuga, quando não conseguimos dominar, fazemos uma introjeção do nosso conflito e entramos em depressão. Talvez seja por esta razão que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que esse milênio, no seu último quartel que passou, pode ser chamado o período da epidemia da depressão. E ao começar o novo milênio, estemos a braços com novos esquemas de transtorno depressivo, de síndrome do pânico, ao lado das enfermidades degenerativas, dos processos cancerígenos e das enfermidades infecto-contagiosas, principalmente aquelas sexualmente transmissíveis, por causa da nossa incúria, da predominância do instinto sexual sobre a razão,
da predominância da força sobre o sentimento, e da necessidade de um repouso que é letargo, ao invés da ação e do trabalho. Pretendendo oferecer bases para que a criatura humana fosse feliz, a filosofia oriental, desde priscas eras, propôs a renovação moral do indivíduo perante a vida, com respeito à causa cáusica, a naturas naturans, como chamava Baruch Spinoza a divindade, a vida na sua expressão de qualquer natureza e a criatura humana. E nasceram as doutrinas religiosas, pacifistas, pacificadoras, que embriagaram gerações através dos milênios. É na Grécia, no entanto, que a filosofia vai encontrar o seu momento de glória, seja nos pré-socráticos ou através do pai da própria filosofia, que se torna o insigne mestre de Platão, por sua vez, mestre de Aristóteles. Nessa trilogia de Sócrates, o Maieuta, de Platão, o Dialético, e de Aristóteles, esse admirável Estagirita, nós teremos uma visão de como encontrar na filosofia a felicidade. Perguntava os pré-socráticos, qual é o sentido da vida? Por que nós vivemos? E para poder entender a filosofia, foram estudar a morte. Se a vida é tão rápida, e naquela época a idade medial dos gregos era de 30 anos para o homem, de 35 anos de idade para a mulher. O que é que acontece depois da vida biológica? Haverá um antes, ocorrerá um depois, e os primeiros pensadores a darem resposta, como Anaxágoras, é que sim, havia um antes, havia um depois, e que a vida era resultado, nada mais, nada menos, na área material, de conglomerados, de partículas, que na sua pequenez representava o todo esse que na sua grandiosidade possuía a partícula. Anaxágoras irá dar elementos para aqueles primeiros filósofos da negação, Leucipo, Lucrécio e Demócrito, que irão estabelecer ser a vida e tudo o que existe resultado de 3 elementos basilares: os átomos, o vácuo, o movimento. Quando os 3 se harmonizam, existe a forma. Quando algum deles se desarticula, advém a morte, o aniquilamento. É a teoria do atomismo grego, que irá oferecer as bases para o materialismo dialético, o materialismo mecanicista, o materialismo histórico. Mas, ao mesmo tempo, a questão da felicidade continuou debatida, e Epicuro estabeleceu que a criatura humana nasceu para gozar. A felicidade é o prazer, a diretriz para o êxito é o poder, porque quem pode compra, quem compra tem, quem tem goza. E nasceu a escola epicureia, o epicurista, o hedonista. A vida tem um sentido de beleza que deve ser fruída até a exaustão dos sentidos. O único objetivo e sentido existencial, dizia pois Epicuro, é ter, porque aquele indivíduo que tem, desfruta. E a sua filosofia tomou conta das criaturas humanas. À medida que o epicurismo galvanizava Atenas, os discípulos do filósofo deram-se conta que o ter ajudava, mas não era tudo. Porque quem tem compra, mas há coisas que não podem ser compradas, têm que ser conquistadas. O amor,
a ternura, o carinho, a respeitabilidade, a fidelidade. Não há dinheiro que compre fidelidade, porque sempre haverá alguém que pode dar mais. E a pessoa passa adiante pela necessidade de ter. Quem tem, pode atender aos seus instintos, dizia o eminente mestre. O indivíduo que tem, come mais, usa mais o sexo, dorme mais. E os epicuristas notaram que um sexo atendido não dá felicidade a ninguém, dá tédio e cansaço. E que o estômago bem nutrido não dá felicidade a ninguém, dá indigestão. E que uma pessoa que dorme muito não fica feliz, fica modorrenta. A felicidade não pode ser uma frustração. Sair de um excesso na busca de outra emoção seria a sede da água do mar, como assevera o Espírito Joana de Ângeles. Quanto mais se sorve, mais sede se tem, porque ela é salgada. Mas se a felicidade não é ter, que seria a felicidade? Notaram que havia muita gente que era escrava daquilo que tem. As pessoas, à medida que vão acumulando, tornam-se escravas e perdem a felicidade graças ao medo que têm de perder a posse que é possuidora. Se a felicidade não é ter, a única alternativa é ser felizes. Ninguém terá uma vida tranquila, de felicidade, porque a felicidade não é deste mundo, escreve o Eclesiastes. E Jesus, o meu reino não é deste mundo, que Allan Kardec interpreta com muita sabedoria. Se a felicidade não é deste mundo, é porque o reino de Deus não é deste mundo. E se não o é, ou não o são, a felicidade e o reino começam neste mundo. É necessário começarmos aqui para fruirmos de ambos logo depois. Eis porque a doutrina espírita considera que a nossa vida na terra não é com caráter punitivo. Não estamos aqui para sofrer, como dizem os masoquistas. A terra é um vale de lágrimas, este caminho de sombras, de dores e de aflições, de sorrisos, de alegrias, de amanheceres embriagantes de luz. Vejam as praias ávidas de ternura, o ciciar da brisa, as flores deste planalto em plena primavera, essas flores exóticas de entardeceres românticos e festivos, de noites estreladas, de primaveras incomparáveis, de perfumes no ar, de músicas especiais, ricas de beleza. Como um dia me disse Joana de Ângeles, as flores são o autógrafo que Deus colocou na sua obra, para que todos saibam quem é o autor. Se mudarmos mentalmente de atitude e procurarmos o otimismo da confiança irrestrita em Deus, logo teremos uma terceira diretriz para a felicidade. E a felicidade começará a instalar-se em nossas vidas, e a nossa vida se tornará feliz. Se examinarmos a trajetória dos grandes missionários do amor, é provável que hajam tido momentos mais de lágrimas do que de sorrisos. Alguém escreveu com propriedade sobre Jesus. Sempre chorou mais do que sorriu. Nunca o viram sorrir. Eu não diria este nunca, porque no momento que diz, deixai que venham as minhas criancinhas, deve ter dito com o semblante banhado de um suave luar de alegria. Quando eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces, ele disse, também o falou com infinita ternura. Mas a verdade é que o problema, o desafio, a dor, o sofrimento são o adubo que vai fertilizar a seiva para que desabrochemos em bênçãos.
não como punição, mas como oportunidade de sublimação. Mantenhamos em nossa mente as diretrizes para uma vida feliz: o amor, o autoencontro, a viagem interior, a mudança de atitude mental, a busca, portanto, do otimismo por sobre o pessimismo. Vamos repetir a frase de Allan Kardec. A felicidade está na razão direta do progresso, que é fruto do trabalho. O trabalho é uma das leis que Allan Kardec insere como decorrência da lei de amor. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele toma da lei natural e apresenta 10 leis. O trabalho é essencial para a nossa felicidade. Jesus teve a ocasião de dizer: o meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. É tão fascinante a proposta do mestre Galileu que nós vamos encontrar nesta lição a proposta labor-terapia. O trabalho é a melhor maneira de fazer o tempo passar. Ninguém espere oportunidade de felicidade sem a contribuição do esforço, da reflexão, do trabalho, que é fundamental para a definição de rumos e para a plenitude da criatura humana. Dissemos aquelas características que desenham uma vida feliz, mas podemos ir adiante. Cada um deve desenvolver o programa do alto amor, abandonar a imagem de pessoa espelho. A nossa cultura fez que nós sejamos psicologicamente, como diz o Dr. Rollo May, teólogo e psicólogo americano, pessoas que refletem os outros. Se nós vestimos uma roupa e alguém diz: ficou muito bonito com essa roupa, da agora por diante a gente não tira mais aquela roupa. Se a gente veste uma roupa e alguém diz: eu não gostei, para agradar aos outros. Não temos o direito de agredir através de comportamentos esdrúxulos, absurdos, ou de comportamentos que levam à alienação. Mas deveremos ter o prazer de fazer o que nós gostamos. Eu vejo a moda como é caprichosa. Agora vivemos o período da moda lixo. Quanto mais rasgada, quanto mais desfiada, melhor, porque está na moda. E as pessoas ficamos vassouras municipais, e quando chega no fim, a rua ficou limpa. Agora o pior é que chega em casa com esta calça e joga em cima da cama. E de muitos gostam, não tenho nada contra. É uma forma de agredir a figura do indivíduo, ou de tornar burlesca a figura do necessitado que anda rasgado. Como é fácil ter uma vida feliz, como é fácil ser feliz na vida. A proposta epicurista de ter para ser feliz desaparece diante da proposta idealista de Sócrates: ser feliz. Porque o que nós temos muda de mãos. Oportunamente, o bispo Fulton Sheen narra numa bela obra, Angústia e Paz. Havia proferido uma conferência no Senado americano e o tema era exatamente sobre a propriedade. O eminente bispo disse: ninguém é dono de nada na terra, todos nós somos mordomos. Quando ele terminou, um senador pelo Texas acercou-se-lhe e o repreendeu. A sua tese é falsa, porque eu sou dono de milhares de hectares de terras. Eu sou dono de poços de petróleos, de fazendas pecuárias.
Eu sou dono de praticamente uma cidade. E o senhor disse que nós não somos donos de nada, pois eu o convido para ir à minha região no Texas, no próximo sábado, para que o senhor veja que eu sou proprietário. E o bispo aceitou. No dia aprazado, pegaram um avião particular do senhor senador, sobrevoaram o país, chegaram ao Texas. E quando descortinou uma área enorme com trigais que não terminava nunca, o senador, apontando-a, disse-lhe: bispo, meus trigais, há alguns milhares de hectares em grãos. E logo depois, meus poços de petróleo. E mais adiante, as minhas propriedades pecuárias, até que o avião desceu no seu aeroporto, na sua fazenda. O bispo estava silencioso. Por fim, depois do jantar, o senador perguntou: ele está convencido de que eu sou proprietário? Ele disse: não estou convencido, senador. Então, por favor, venha ao meu escritório. E ele, lá chegando, pediu a um dos seus funcionários para que colocasse sobre a mesa todas as escrituras das suas propriedades, que formavam uma verdadeira montanha. E o senador perguntou-lhe: bispo, são ou não são minhas estas propriedades? O bispo contra-interrogou: quantos anos tem o nobre senador? 60. Muito bem. Daqui a 40 anos voltaremos e o senador me perguntará: mas eu já morri. Então a propriedade não é sua, passará para outra mão. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos dos empréstimos divinos que chegam até nós. Tudo aquilo que transita pelas nossas mãos são oportunidades de que desfrutamos para multiplicar em bênçãos, para transformar em instrumento de progresso, para promover a sociedade e promovermos-nos com a oportunidade do trabalho. Mas o que somos e não o que temos vale em qualquer circunstância. Propunha Sócrates: seja mais nobre, seja melhor, seja conquistador do seu mundo íntimo, seja aquele que vence as más inclinações, propõe Allan Kardec. Como diretriz para a felicidade, ser um batalhador incessante, que está vigiando as nascentes do coração, de onde brotam as boas como as más circunstâncias. Tratava-se de um jovem idealista, quintanista de medicina, na Universidade de Los Angeles. Já então, ele dizia aos seus colegas: quando eu receber o diploma e tiver a licença para agir diante dos casos graves, irrecuperáveis, desses processos degenerativos, eu aplicarei a eutanásia. Já era o tormento da eutanásia nos anos 20. Aplicarei a eutanásia porque a morte por misericórdia, a morte com dignidade, como se fosse o método de morrer e não o morrer que fosse digno ou ignóbil. Meus colegas diziam-lhe: Tadeu Merlin, você não tem esse direito. A medicina tem a tarefa de prolongar a vida, de diminuir as aflições da vida. Mas eu, quando estiver no exercício legal da medicina e encontrar pacientes vegetativos terminais, que há chuvas de verão, quando a cidade de Los Angeles foi devastada pelas torrentes voluptuosas, o Hospital das Clínicas começou a receber um número enorme de pacientes, de desabamentos, de acidentes rodoferroviários. Quando, por fim, às 17 horas, o telefone toca e uma voz angustiada diz do outro lado da linha: por favor, mandem um obstetra. Eu estou aqui com uma paciente numa ação
ela e a criança vão morrer. A assistente social, que recebeu a chamada telefônica, fica aturdida, porque não havia uma sala cirúrgica vazia, pacientes nos corredores, os médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ela pede um pouco de atenção e de espera e vai examinar os plantonistas. E na fila de baixo estava o nome do doutorando Tadeu Merlin. Ela resolveu chamá-lo pelo interfone e explicou-lhe a situação. Não há um médico disponível. Você é quintanista de medicina, poderia levar-se que não chega a concluir. Por favor, mandem rápido o médico, ela está morrendo. Venho tentando salvá-la desde ontem à noite. Dar um socorro, pelo menos, enquanto passa o pico dessa tragédia. Ele era de bons sentimentos e anuiu. Ela pediu o endereço, solicitou à pessoa que telefonava que aguardasse. Ele foi à sala de obstetrícia, preparou a mala com instrumental e recebeu orientação de especialista, pegou a ambulância e dirigiu-se para o subúrbio. Era um subúrbio de imigrantes alemães. Havia muita miséria na já famosa Los Angeles, do petróleo e do cinema que começava. Ele era idealista, mas estava dominado pela revolta, a miséria socioeconômica, os dramas do cotidiano. Quando ele chegou ao Pardieiro, crianças misérrimas pelas escadas, aquele verdadeiro abandono social, a casa caindo aos pedaços. Ele chegou ao 3º piso e no apartamento misérrimo, entupido de crianças, havia uma senhora idosa que tomava conta de uma mulher em avançado estado de gestação. Mas ela é culpada. O marido abandonou-a e fez muito bem. Já tinham 6 filhos e ela concebeu mais um. Então o marido pediu que a moça resolveu ter o filho. Eu percebi que era um risco para ela, era um desafio, mas ela disse que sim, que preferia morrer a matar. E aí está, vai morrer. Por teimosia, ela podia ter abortado esse monstro e estava livre. A mulher gemia com dificuldades. Ele olhou-a e percebeu que realmente não estava havendo uma reação uterina. Ele aplicou-lhe uma injeção. A noite caía. Ele se aproximou da janela para ver a cidade triunfante, enquanto aguardava a reação orgânica. Naquele momento, ele sentiu a mística do entardecer. Quando ele entrou na universidade, ficou materialista. Mas naquele momento, com 2 vidas em risco, a paisagem melancólica, ele lembrou-se de Deus. Lembrou-se de sua mãe, que ele juntava as 2 mãos e ensinava-o a orar o Pai Nosso. Então o doutorando Tadeu Merlin fechou os olhos e disse: Deus meu, eu sei que tu existes, mas se tu existes, salva essa mulher e seu filho. São tão miseráveis que merecem uma oportunidade. Eu te suplico, salva-os. Estava ele nessa busca, um delírio, um paroxismo, quando percebeu que a mulher deu um grito, correu e percebeu que estava vendo a dilatação e que estava vendo as reações. Ele ficou admirado. A mulher estava depauperada. A criança localizava-se para o parto. As contrações aceleraram de meia em meia hora para 20 minutos, para 10, e pela meia-noite a criança foi expulsa. A bênção do repouso após o parto. Colocou a criança ao lado, a cama suja, mas não tinha outra alternativa. Ele aproximou-se de uma lamparina, tirou a caneta e o papel para anotar os dados para fazer a ficha no hospital. Calculou o peso da criança, tirou a fita métrica e quando foi medi-la, ele se deteve. A criança tinha o pé direito deformado. Era um caso teratológico. Ele revoltou-se. Que barbaridade! Tanto esforço para salvar um coxo. Que vai ser isso na terra? Nada. Nesse bairro miserável,
vão chamá-lo de capenga, rengo, coxo. Ele vai reagir, vai apanhar, vai matar. Eu tenho nas mãos a clava da justiça. Poderei torná-lo feliz. Poderei interromper-lhe essa vida miserável. Não havia testemunhas. Tadeu Merlin podia contar com aquela mulher velha, que ia dizer que a criança morreu depois de um parto difícil. Preparou uma injeção e disse: eu vou salvá-la. Pegou o braço magro da criança e quando ia aplicar uma droga que lhe interromperia o ciclo de vida, a consciência gritou-lhe: que tens tu com isto? Se ele vai ser um paralítico, um coxo, o problema é dele, não é teu. Tu vieste aqui para fazer o parto e fizeste. Deixa-o em paz. Tadeu Merlin recuou apavorado, largou a criança, desceu a escadaria. E no dia seguinte no hospital, Tadeu Merlin concordou com a mulher. É natural. Como que chegava a esse absurdo? Mas a mulher disse: vou levar as crianças para um alimento lá embaixo. Desceu e ele ficou à sucessão do tempo. Teve uma filha, que era o encanto da sua vida. A filha, por sua vez, casou-se. Havia estudado medicina, casou-se com um colega. Estavam agora clinicando ao lado do pai sogro. Encontravam-se muito bem economicamente. Quando a filha teve uma menina que recebeu o nome de Bárbara. Bárbara era um desses anjos celestes que vêm à terra para a felicidade dos avós. A missão dos avós é deseducar os filhos que os pais educam. Porque os avós sempre acham que os pais não sabem educar. Mas alguém me disse uma coisa curiosa: porque não arrebata, eu encerrarei o ciclo deles aplicando eutanásia. Os mestres ficavam escandalizados. Certo dia, no período da... Nesse momento, os pais de Bárbara resolveram viajar a Los Angeles para fazerem pós-graduação. E levar a menina, que então contava 3 anos. Para o doutor Tadeu e senhora Merlin, era uma amargura. Como viver sem a neta? Os pais iriam encaminhá-la mal. Resolveram fechar a clínica e voltaram a viver em Los Angeles. O doutor Tadeu construiu 2 belas mansões. Para ele, a mulher, para a filha, o marido e a neta. Para poder estar perto, para atender Bárbara. Quando Bárbara completou 5 anos, numa dessas tempestades de verão, a filha e o genro não chegavam. Doutor Tadeu foi dormir já avançadas horas, quando o telefone soou pela madrugada. A voz dizia: estamos chamando do hospital de clínicas da universidade. É que chegaram 2 cadáveres carbonizados e encontramos algo com esse nome e esse telefone. Não temos certeza, mas ele de imediato largou tudo e saiu correndo. Pegou o automóvel. Ele conhecia tanto aquela morgue. Foi diretamente para lá. E em chegando lá, o enfermeiro disse: doutor, não se aflija. É uma suposição. Não temos certeza. Mas quando levantou os lençóis, ele encostou-se na parede. Eram a filha e o genro. Eles haviam sido vítimas de uma derrapagem do automóvel na estrada. O veículo chocou-se no paredão de pedra. O tanque de gasolina explodiu e ambos morreram carbonizados. Dizer a dor do Dr. Tadeu Merlin é impossível. Ele entrou naquilo que Dante Alighieri chama a selva selvagem do sofrimento. Agora a vida tornou-se mais dolorosa. Ele transferiu Bárbara para a sua casa. E a meninazinha com quase 5 anos, quando é que papai e mamãe vão voltar? Um dia, querida. Para onde foram? Além do arco-íris. Estão além do arco-íris, Bárbara. E vão demorar de voltar. Bárbara choramingava. Mas ela havia concluído o jardim de infância. E os avós resolveram oferecer um garden party
a todos os coleguinhas de Bárbara. Eram 40. O Dr. Merlin preparou uma festa fantástica. Exatamente no dia da festa de Bárbara, pela madrugada, ela choramingou, acordou, e o avô constatou que ela estava com uma febrícola, dessas febrezinhas que são os terrores infantis. Deu-lhe um antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava pálida, mas estava sem febre. Ao meio-dia, a febre rompeu a 38. Com medo de que ela chegasse a uma convulsão aos 40, ele deu um antitérmico mais rigoroso. Às 2 horas, Bárbara apresentava olheiras, algumas marcas nas articulações, mas a febre havia baixado. Começa a festa de aniversário. Chegam as crianças e suas mães. E em festa de criança, quem se diverte mais são as mães, que comem e levam bolsas com sacos plásticos dentro. Para fulana que não veio, para Beltrana que não veio. Aí tem que preparar para quem veio, e para quem não veio, e para quem vai para casa. E estava a festa desse clímax. O avô é o jumentinho que o filho amestra para o neto montar. Porque tudo quanto os avós negam aos filhos, cedem aos netos. E Bárbara era um anjo. Quando o Dr. Merlin notou a falta de Bárbara, saiu pelo jardim e encontrou-a sob um caramanchão, tremendo de frio e de febre. Levou-a à alcova, a festinha terminou, a febre estava a 40 graus. Ele ficou assustado. Chamou um colega e pediu a um outro colega do laboratório para fazer exames complementares de sangue que pudesse esclarecer o problema. Novos antitérmicos, a noite terrível de inquietação pela madrugada. O colega trouxe o resultado dos exames. Bárbara era portadora de uma virose desconhecida da medicina. Aquele vírus atacava uma criança em 1 milhão. E por isso mesmo não se conhecia. Não havia sido estudado. Não tinha qualquer produto que se lhe opusesse. Bárbara ia morrer. Foi o diagnóstico. Morrer de uma maneira cruel, porque o vírus alojava-se nas articulações, nos tendões, nos músculos. E a criança morria com falta de respiração, porque os pulmões não atendiam. Era uma morte dolorosa. Quando o colega terminou de falar-lhe, sugeriu a eutanásia. Aplique a eutanásia. Você não vai suportar a morte da sua neta. A eutanásia? Perguntou ele. Matar a minha neta? A função da medicina é salvar. Diariamente vêm novos recursos. A cada instante surgem novas possibilidades. Eu não a matarei. Minha neta tem que viver. No dia seguinte ele viajou para levar a neta às clínicas Mayo, as mais célebres do mundo naqueles anos 40. O próprio Dr. Mayo atendeu. A sintomatologia. A menina, em menos de 48 horas, apresentava uma face cadavérica, a palidez, com a falta de respiração. Ela apresentava o azuláceo, a presença próxima da morte. E o Dr. Mayo disse: leve-a para casa. Ela não terá uma semana de vida. Mas, colega, não me desanime. Nós somos médicos, você sabe. Não somos Deus. Ela está morrendo. Se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia, poupando-a e poupando. Mas eu não posso matar. Se eu a matar, eu mato-me. É minha vida. É a vida de minha mulher. Mande-me a outro médico, eu sou muito rico. Sim, mas nós não podemos fazer nada. Mande-me a outro médico. Por favor, deixe-me enganar. Ela irá morrer, eu sei, mas eu quero fazer tudo além do meu alcance. Pois não. Há um especialista na Alemanha. Poderá consultar, eu lhe darei o endereço. Faça um telegrama.
O Dr. Tadeu Merlin viajou com a esposa e a netinha. Quando chegaram a Hamburgo, o colega disse: mas por que trouxeram? Ela está morrendo. Não há cura. Eu venho perseguindo este vírus terrível há 10 anos, não consigo nada. Leve-na de volta para morrer em casa ou a bordo do avião. As viagens eram muito demoradas. Mande-me outro médico. Eu tenho que ir a outra, até que ela morra. Eu quero ter paz. Eu desejo que ela morra, eu havendo tentado tudo e muito mais. Mas não existe outro. Arranje-me outro. O médico alemão meditou e disse: lá no seu país há um médico, sim, que está tentando. Dê-me o nome dele. Diga-me onde ele está. Eu irei. Mas não há tempo. Não importa. Eu irei. Por favor, faça um telegrama para ele, dizendo que eu estarei chegando, que me atenda de urgência. Muito bem. É o Dr. T.J. Miller. Pode tentar. A viagem foi muito dolorosa. Quando retornaram a Nova York, Bárbara estava esquálida, cianótica, as articulações inchadas, as dores que trucidavam a alma dos avós. Ele contratou um avião especial e foi à região. Quando chegou ao lugar, arrependeu-se. Era um lugar muito quente, muita poeira, muita miséria. A ambulância que os esperava era um caco. Mas como voltar? Quando chegaram à clínica, não era uma clínica, era um barracão, o Pátio dos Milagres de Paris. Aleijados, deformados, eles entraram na sala repleta de anomalias. O Dr. Tadeu, acompanhado da mulher, a netinha em uma maca segura por 2 homens generosos, disse à secretária: por favor, é urgente, o Dr. Müller espera por mim. Ela entrou, abriu a porta sorrindo e ele viu um jovem, 30 anos talvez, pouco menos. Mandou que sentasse, mandou colocar Bárbara sobre uma mesa de exames. Pediu ao enfermeiro que trouxesse a mesa até o seu birro. Bárbara choramingava. O médico levantou-se e olhou para ela. Dr. Tadeu trouxe os exames. Colega, não me diga nada. Eu quero fazer o meu próprio diagnóstico. Eu não gosto do diagnóstico dos outros. Eu não quero ser induzido. Como é o nome dela? Bárbara. Bárbara, vai doer. E apertava. Quando ela gritava: mas você vai montar em bicicleta? Bárbara, você gostaria de nadar? E apertava. Bárbara, você vai correr, vai jogar bola? Bárbara chorava, o avô transido de dor. E o jovem médico: Bárbara, você... Então parou e disse: é a virose Y. Até há pouco não havia cura, mas faz 10 anos que eu estou pesquisando este vírus e consegui fazer uma vacina. Já testei em ratos, já testei em outros animais com excelente resultado, mas nunca tive um paciente humano, e é provável que ela morra durante as primeiras doses. Qual é a possibilidade de vida? 5%. Pelo amor de Deus, tente, porque ela não tem possibilidade nenhuma. O Dr. Miller pediu ao enfermeiro que levasse Bárbara e pediu à assistente social e à massoterapeuta que a despisse, que fizesse uma massagem longa, começasse os banhos alternados quente e frios e depois chamasse para aplicar a injeção. E ficou olhando o resultado dos exames. Quando a porta se abriu e a massoterapeuta disse: a paciente está pronta, o Dr. Miller empurrou o birro que tinha rodas e saiu manquejando, a perna direita mais curta, uma bota ortopédica. O Dr. Tadeu olhou para ele, olhou para a bota. Então o Dr. Miller percebeu e perguntou: está estranhando? Eu sou Rengo.
Eu sou capenga. Aqui todo mundo me conhece como o doutor Capenga, porque aqui todo mundo é aleijado. O médico, o doente, os enfermeiros, aqui ninguém ri de ninguém. Todo mundo tem um defeito. Por isso nossa clínica dá excelentes resultados. O doutor Tadeu ficou algo hebetado. E o jovem Miller disse: a minha história é congênita. A minha história é muito interessante. Eu nasci em Los Angeles. Eu sou o 7º filho de uma imigrante alemã. Papai queria que minha mãe abortasse, mas ela disse que não. Morreria, mas não abortaria. Quando eu estava difícil de nascer, pela pobreza, pela fraqueza orgânica de mamãe, a nossa paradeira telefonou para o hospital e o hospital mandou um médico extraordinário. O médico com uma habilidade comum salvou a vida de mamãe, salvou minha vida. Mamãe ficou tão agradecida que uma semana depois ela foi ao Hospital das Clínicas para saber quem havia sido o médico. Mas a ética não permite. Ela pediu assistente social, declarou, evocou o fato, e a assistente social disse: senhora, mas eu não posso dizer o nome. Mas por favor, pegue ali o prontuário. Eu tenho uma dívida com este homem que salvou a minha vida, que salvou a vida do meu filho. Veja meu filho como é lindo. A assistente social comoveu-se. Como é o nome da senhora? Seu endereço. O dia do parto. Foi, pegou no armário o prontuário e disse: olha, eu não posso lhe dizer, mas eu vou deixar aqui no balcão e vou beber água. O que a senhora fizer, eu não tenho nada com isso. Largou e foi beber água. Então mamãe olhou, sabe como são as mulheres, e botou meu nome, o nome dele. Mas eu tenho tanta vergonha do nome dele, que é um nome pomposo. Meu nome é Tadeu Johann Müller, em homenagem a papai. Mas eu prefiro que todo mundo me chame o Dr. Manco. Dr. Tadeu Merlin voltou aquela tarde e noite de Los Angeles. As lágrimas correram. Que felicidade não ter praticado a eutanásia. A criança que ele ia matar, porque ia ser um coxo, era o homem que hoje ia salvar a sua neta por ser um coxo. Então o doutor Miller perguntou: o colega está emocionado? Muito. Porque é melhor ser coxo do que ser cego, como eu sempre fui. O doutor Miller entrou, começou o tratamento da menina. 2 meses depois, Bárbara teve alta. E a partir dali, o doutor Tadeu Johann Müller criou uma vacina e extinguiu da vida infantil a virose que ceifava vidas e era desconhecida. Eutanásia, nunca. Ninguém tem o direito de matar. Aborto, somente para salvar a vida da parturiente quando essa está em perigo. Diretriz para a felicidade: não faça o mal em circunstância nenhuma, sob qualquer justificativa falsa. O paciente está sofrendo muito, abreviemos-lhe as horas. São Luís, em monumental mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos sobre o mal e o remédio. O Espírito Protetor fala-nos da necessidade que alguns pacientes têm de permanecer na Terra por mais algum tempo, para poder resgatar a grande problemática da sua vida pretérita. Pena de vida, jamais pena de morte. Com que critério poderemos eleger a morte de esquiavo da eutanásia ou a opção de Sua Santidade o Papa João Paulo II? Prefiro ficar em casa para morrer com dignidade. Chico Xavier pediu ao seu médico e aos seus amigos, na hora quase in extremis,
por favor, não me entubem, não me levem para a UTI para prolongar a vida vegetativa. Não é eutanásia. Mas quando o paciente está recebendo socorro, a ninguém cabe o direito de interrompê-lo, porque a vida vai agora ser ceifada. Como diretriz para uma vida feliz, não ter culpa em nosso campo mental. Mas se por acaso abortou quando era jovem, cometeu deslizes nesta ou naquela ocasião, e agora a consciência apela, reabilite-se através do critério do amor. Faça o bem que lhe seja possível. Se abortou e é jovem, receba aquele espírito rejeitado agora em um novo corpo através de você. E se não houver mais tempo, ou as circunstâncias não permitirem, adote espiritualmente alguém que não tem ninguém. Ampare, torne-se padrinho ou madrinha de uma criança que necessita de estudar. Dê-lhe os meios para uma vida cidadã. Contribua, porque todo bem que fazemos anula o mal que fizemos. Isso faz parte do alto amor. Olhe-se bem no espelho e pergunte-se qual é a minha missão na terra. E o seu inconsciente profundo dirá: amar. Então ame, sem reservas. Ame sempre, sem cessar. E verá como se lhe aureola a vida com essas dádivas soberanas da própria alegria de viver. Estamos na terra, diz Allan Kardec, no item 21 do Código Penal da Vida Futura, quando ele se refere aos danos que jogamos para a vida espiritual. Assevera o eminente mestre no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, que estamos comemorando 140 anos, foi publicado a 1º de agosto do ano 1865, estamos celebrando estes 140 anos. Vamos ver que nós estamos na Terra para passarmos por 3 experiências depois do nosso erro. Primeiro, o arrependimento. Todo aquele que erra e é lúcido, arrepende-se. Mas isto não basta. Diz o ditado popular: o arrependimento não paga dívidas. Logo depois do arrependimento vem a expiação, a dor. Por que nós, no momento infeliz, nos comprazemos em perturbar, experimentamos alegria em levar o sofrimento? Mas isso não basta. O nosso sofrimento não muda o acontecimento. É necessário reparar. Arrependimento, expiação, reparação. No item 16 do mesmo capítulo, o eminente mestre reflexiona: é necessário que nós nos limpemos da culpa, que nós sofremos pelo ato impensado ou pensado equivocadamente, mas nos reabilitemos, restituindo à vida aquilo que da vida dilapidamos. Essa doutrina fantástica dá-nos diretrizes e pautas para uma vida feliz a cada momento, porque a terra é a bendita escola na qual cada dia desenvolvemos valores e aptidões muito eloquentes. Eu referi-me logo no primeiro módulo que o Dr. Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, diz que o sentido da vida é viver, é ser feliz. E ele criou uma terapêutica muito especial, a logoterapia. Quando o paciente chegava ao seu consultório e dizia: doutor, por pouco eu não me matei, ele contra-interrogava: e por que não? O senhor acha que eu deveria me matar? Não acho nada, estou só perguntando. Não, eu não me matei porque eu tenho uma mulher. Então você tem motivo para viver. Eu não me matei, então você tem motivo para viver. Matar-se nunca, porque ele era prisioneiro de vários campos de extermínio. Ele esteve nos piores, desde 1942, quando a Gestapo arrancou do seu consultório em Viena
e a sua mulher e levou-os para Auschwitz. Na fila terrível de Auschwitz havia um militar que fazia este movimento, apenas isto. À medida que cada prisioneiro chegava, nem sabia porque era prisioneiro, somente porque era alemão, era judeu, ele para um lado ou para o outro. Para a esquerda, a pessoa ia diretamente para a câmara de gás e depois para o forno crematório. Para o outro lado, a pessoa ia para trabalhos forçados. Ele está na fila com a mulher vai à frente, à esquerda. Ele pensou que era separação de sexo. Naquela mesma noite ela foi assassinada, sem qualquer motivo. Como podemos chegar a essa hediondez? Porque nos acostumamos a matar. Um dos primeiros gestos de Hitler, quando se tornou primeiro mandatário da Alemanha em 1935, foi tornar o aborto legal. Com o aborto legal, veio depois a noite dos cristais contra os judeus. Os poloneses e os judeus eram sub-raça, eram menos que animais, na opinião do translocado Adolf Hitler. E mais de 6 milhões de judeus e mais de 4 milhões de outras raças pagaram pelo crime dessa aberração humana, que se dizia a chibata da justiça divina sobre o dorso da humanidade. O Dr. Viktor Frankl experimenta toda a degradação humana. Ele diz que quando lhe fizeram a tatuagem no braço e ele perdeu o nome, os nazistas haviam realizado o grande crime de matar a identidade humana. Todos nós temos uma identidade, nossos hábitos, nosso nome. Quando os nazistas numeravam, era para poder matar o respeito por si mesmo. A pessoa deixava de ser gente e se tornava uma coisa numerada. Daí os nazistas matavam coisas, não pessoas. Eram coisas numeradas. E ele observa que no campo de concentração, quase ninguém desejava suicidar-se. Só os que enlouqueciam, que se atiravam contra as cercas eletrificadas. Outros que se enforcavam no delírio da loucura. Mas todos queriam viver. Todos desejavam voltar ao mundo para contar à humanidade as atrocidades que nos sensibilizaram numa época e nós esquecemos. Continuamos mais ou menos, em maior ou menor escala, vivendo aqueles dias em alguns países. É o fadário da humanidade no clímax da transição. Então Viktor Frankl sobrevive e volta e se torna o maior psiquiatra humanista do século XX. Escreve obras memoráveis e ao narrar a autobiografia ele dá o título O Sentido da Vida. O sentido da vida é dignificar-se para dignificar as criaturas humanas. Então qual é o sentido da vida? Naquele mesmo campo de concentração, um jovem sacerdote, Maximiliano Kolbe, polonês, foi preso em maio de 1941. Era poliglota, amava Jesus, era fiel. E diante do arbitrário conquistador, ele manteve a sua profissão de fé. Quando chegou ao campo e perguntaram o que ele era, ele disse: Priest, padre. Deram-lhe 50 chibatadas. Os padres aqui vivem apenas algumas horas. Atiraram-no numa vala, jogaram gravetos e ramos por cima, mas ele não morreu. Ele sobreviveu à barbárie. Foi cambaleante para o campo. Os amigos infelizes pensaram-lhe as feridas. Ele estava sendo maltratado porque era polonês. Não era judeu, era polonês. E a Polônia havia caído sob as botas hitleristas. A partir daí, o trabalho é terrível. Quebrar o gelo, colocar linhas sobre caminhos gelados, trabalhar de picareta no gelo como se fosse pedra, somente para matar de exaustão.
para colocar trens que nunca trafegariam por ali. E Maximilian Kolbe apoia os seus irmãos, fala-lhes que não podem odiar. Aqueles homens e mulheres estão doentes, eles são dignos de compaixão. Quem os odiar fica mais infeliz, quem os perdoar ficará feliz. Certo dia, a hora da chamada, é verão, um verão terrível, aquele verão de agosto. Havia fugido alguém, e claro, 10 deveriam morrer. Outro havia assassinado um alemão, 10 deveriam morrer. O carrasco vem e vai selecionando, vai dizendo os números um passo à frente. E quando um deles dá um passo à frente, começa a chorar. Eu não quero morrer. Eu tenho família em Varsóvia. Eu sei que minha mulher ainda vive. Eu tenho certeza que voltarei à pátria, meus filhos. Eu não quero morrer, eu sou jovem. Então Maximilian Kolbe interrompe o silêncio, ninguém podia falar nunca com o chefe. E ele fala no mais correto alemão. Chefe, recebe uma bofetada. E ele explica. Eu quero fazer um negócio muito bom para o Terceiro Reich. Ele é jovem, pode trabalhar. Estou idoso, exaurido. Eu quero trocar de lugar com ele. Eu quero ficar nesse lugar. Mas ele vai morrer. Ele vai para a caça-mata para morrer à fome, de calor, sem ar. Eu sei. Eu quero ir no lugar dele. Então que se troque. O operário fica estarrecido e o cristão Maximilian Kolbe toma o seu lugar. São levados para as caça-matas de concreto, são ali colocados, fecham a porta, o ar viciado, o calor, cadáveres, podridão. Todos nos barracões ouvem a voz de Maximilian Kolbe cantando os salmos, durante o dia, durante a noite, no outro dia. O coral vai diminuindo de intensidade. 6 dias depois, só se escutavam gemidos. E um carrasco nazista desce para aplicar a injeção fatal nos sobreviventes, porque precisava da caça-mata para botar mais 10. E Maximilian Kolbe descreve o ajudante do médico. Um cadáver, somente olhos e pele. A garganta parecia transparente, os dentes à mostra, cantando baixinho, suavemente Jesus. O médico carrasco comove-se e diz-lhe: perdoe-me, padre, mas é o meu dever. Eu sei. Cumpra com seu dever. Eu já cumpri com o meu. Aplica-lhe na artéria a substância letal. Maximilian Kolbe repousa no corpo e entra como Marte, talvez ouvindo um coral que cante glória a Cristo. Os que lhe dão a vida por amor desfrutarão da eternidade feliz. A história de Maximilian Kolbe é contada depois, porque aquele operário conseguiu sobreviver, voltou a Varsóvia, não encontrou a mulher, mas reconstituiu a família. O soldado que acompanhava o médico conta do estoicismo de Kolbe. O Papa, recentemente desencarnado, elevou aos altares como exemplo de amor ao próximo, mas ele já estava santificado pela vida de abnegação e amor. E aquele que der a sua vida por amor da minha vida, eu darei também a minha vida. Diretriz para uma vida feliz: seja você aquele que ama. Seja você
Aquele que ajuda, seja você. Aquele que perde para ganhar a paz de consciência. Nós reencarnamos ao lado das pessoas de que necessitamos para evoluir, não daquelas que gostaríamos. As pessoas inamistosas, aquelas que são animosas contra nós, com quem não temos afinidades, são pessoas que necessitam da nossa presença e nós necessitamos dessas pessoas. No educandário, nós convivemos com pessoas simpáticas e antipáticas. A função da nossa presença no educandário é aprender os processos da evolução. Na história da psicologia, destaca-se uma grande personalidade, Gurdjieff. Gurdjieff é pioneiro da nova psicologia. Quando houve a Revolução Socialista Soviética, ele elegeu seus melhores alunos, saiu da Rússia e deu início a uma longa viagem à volta da Terra. Disse ele: estou à procura de homens e mulheres notáveis. Depois de visitar a Índia, a China, o Egito, o Japão e outros países orientais, ele voltou à Europa e foi residir nos arredores de Paris. Era uma personalidade muito especial. Acreditava na reencarnação, na imortalidade da alma, e criou uma psicologia muito complexa, simbólica, muito difícil, mas é um dos pioneiros de dança-terapia, em que mais tarde o psicólogo Moreno celebriza-se. Na sua escola, na qual os alunos aprendiam de agricultura a enfermagem, para serem bons psicólogos, ele tinha um homem russo que era o protótipo do indivíduo antipático, vulgar e perverso. Era detestado por todos os alunos. Ele conseguiu ser antipatizado sem exceção por toda a escola. Numa das viagens em que Gurdjieff demorou algum tempo pregando a sua doutrina, ao retornar, percebeu que Anton, aquela personagem, não estava lá. Então perguntou aos alunos o que aconteceu. E eles disseram: expulsamo-lo. Era um ébrio contumaz, um indivíduo perverso. Nós não suportávamos. Então expulsamo-lo. Gurdjieff redarguiu: fizestes muito mal. E foi a Paris procurar Anton. Esteve nos bordéis, procurou na Rive Gauche, na parte mais sórdida, e foi encontrá-lo em uma situação deplorável, numa casa de baixa qualidade. Quase bêbado, Anton o recebeu com mau humor. E Gurdjieff convidou para que voltasse à escola. Ele disse que não voltava, porque os alunos dele eram muito maus, só lhe faziam grosserias e ele não voltaria. Então Gurdjieff disse: mas lembre, a minha escola é de pessoas nobres, da melhor sociedade europeia, que gastam uma fortuna para estudarem comigo. E eu lhe permito morar ali gratuitamente. Não irei. Então, eu pago a você para ir morar comigo. Anton estipulou uma importância e Gurdjieff aceitou o desafio. E voltou, levando Anton. Os alunos reuniram-se,
foram à sala de Gurdjieff e disseram: já que o senhor opta por Anton, nós saímos da escola. Pois não. Fico muito satisfeito, porque os senhores jamais serão psicólogos. Os senhores jamais terão uma profissão digna. Anton é o maior professor que eu tenho aqui dentro, porque ele nos ensina não com pessoas ricas, generosas, simpáticas. E Anton é o campo de experiência. Todos os alunos ficaram. Como deveremos comportar-nos diante dos rebeldes, dos maus, dos antipáticos e dos doentes? Os senhores vão lidar com psicopatas. Então as pessoas inamistosas, com quem não temos afinidade, são nossos mestres. Eles nos ensinam a corrigir o orgulho, a vaidade, a presunção, nos educam na simplicidade, na humildade. Então nós temos o dever de conviver bem, não valorizando o mal do psicopata. Se nós tivermos um marido, uma esposa, um filho que se torne rebelde, através da rebeldia nos persiga, botamos para fora e nós saímos? De maneira nenhuma. Teremos que trabalhar pela sua recuperação. Que é fácil? Não é. E se fosse fácil, não teria o valor que representa quando nós aprendemos a conviver com pessoas difíceis e nos adaptamos. Afinal, a vida em sociedade é um grande desafio. Poderemos ter as pessoas queridas, afins, que nos dão combustível para suportarmos aquelas que não são queridas nem serão afins. Então nós seremos felizes em ter os nossos inimigos ao nosso lado, para resgatarmos as dívidas que temos com eles. Então é o caminho de uma vida feliz. Porque quanto mais se distanciem, postergamos a dívida. Dívida que não foi paga, volta com juros, e juros de mora, complicando a nossa vida. Então melhor ter o inimigo encarnado do que ele desencarnado. Assim eu lhe diria: conviva, vibre a favor, ore. A animosidade é recíproca, e a sua maneira de encarar o outro com esta reação faz que ele fique pior. Não reaja e vai ver que ele modifica. Eu que lido com muita gente, sei como é isso. Toda vez que eu tento reagir, piora. Então na hora que eu cedo, melhora. Porque também não dou muita importância e fico em paz. Temos que trabalhar pela nossa evolução, não deixando que o mal dos maus nos faça mal, mas que o nosso bem faça-lhes um grande bem. Como ser feliz se os demais não são? Como é que a gente sabe que os demais não são? A gente é que julga. Então eu olho aqui, como eu saber quem é e quem não é? Apresentamos uma paisagem de pessoas problemas, mas há muita gente que no seu problema é feliz. Quando nós vamos orientar, diz: não, estou muito satisfeito, não se meta. É porque é feliz. É que nós padronizamos a felicidade ao nosso talante. Temos um filho e queremos que o filho cresça e que faça o que nos agrada, não o que agrada a ele. Eu me recordo, quando eu era mais jovem, os pais diziam o que é que nós íamos ser para agradar a eles. Que vergonha eu vou ter da sociedade se você não for isso ou não for aquilo. Mas não ia ficar com conflito de ver o filho infeliz para agradá-lo. Os pais já viveram a sua emoção. Liberte os filhos orientando para que eles sejam felizes no bem que elejam e não naquele bem que a mim me agrade. Porque o que me agrada está no meu nível de consciência e o que agrada a outrem está no outro nível de consciência. Jesus era muito feliz no meio de todos nós miseráveis. Ele não era infeliz. Eu vos trago boas novas de alegrias. Então nós devemos ser felizes no meio daqueles menos ditosos para ensiná-los a ser ditosos. Ou então nós formaremos a caravana patética dos desventurados. E isto é um transtorno de conduta.
é masoquismo. Nós devemos trabalhar pela nossa felicidade onde estejamos e nós mudamos o meio. Gandhi dizia uma coisa muito especial: uma pessoa de paz muda a estrutura da casa. Uma casa numa rua, casa esta que tem paz, muda o comportamento da rua. Uma rua que tem paz numa cidade modifica a estrutura da cidade. Uma cidade pacífica e pacificadora de um país muda o país. No dia que um país for pacificado, mudará o mundo. Quando não conseguimos vivenciar em casa o que pregamos fora dela, qual a melhor postura a adotar? Vivenciar em casa. Porque a teoria é muito fácil, mas o dia a dia é muito difícil. Criar hábitos mentais. De tanto mentir, o mentiroso acredita na mentira. Eu tenho um amigo que é o rei da mentira. Ele me diz assim: Divaldo, eu não consigo dizer a coisa como acontece, porque eu tenho a imaginação muito rica. Ele é imaginação, pobre é mentira. Então, o que é que eu faço? Eu digo: dirija a imaginação para o que ouve e comece a dizer pequenas verdades. Vá acostumando. Vá acostumando, aí se adapta. Tudo são hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Se nós acreditamos numa doutrina de regeneração, regeneremos-nos. Nós caímos, que bom. Só cai aquele que anda, como da topada que eu falei. Levantemo-nos. Há muitos anos o Espírito Sheila disse-me: na hora em que tu caíres, alegra-te. É sinal que estás andando, mas não te detenhas na queda. Cair é natural, levantar-se é um dever. Então, de vez em quando, eu dou uma baianada, mas daquelas total. Todo mundo acha graça e eu também. Aí fico feliz e da próxima vez não dou mais outra baionada. Vou aprendendo com a vida. A minha primeira gafe social foi de inscrever na história da psicologia dos idiotas. Eu fui convidado a uma recepção em Salvador, num verdadeiro palácio, uma família muito rica. E eu só tinha visto mordomo em filmes ou lido em obras clássicas. E quando eu cheguei, mês de dezembro, à porta tinha um mordomo, imagina, de luvas. Naquele vento frio de Salvador em dezembro, 40 graus. Quando eu chego, o mordomo devia ser inglês, porque ele fez uma curvatura tão grande, eu pensei que ele estava me saudando, eu apertei a mão do mordomo. Ele teve um choque, era a minha gafe. Mas eu não perdi a sabedoria, eu digo assim: não, apertar a mão, nós somos espíritas, quem já viu? Ele não entendeu nada. Aí eu que aprendi que não se aperta a mão de mordomo. Mas fiquei tão acostumado, que posteriormente, viajando, quando o mordomo faz a curva, eu digo: negativo. Decalar a mão. Não, mas decar a mão. Aí aperta a mão de mordomo de hotel, daquele que puxa o táxi. É a fraternidade. Estou mudando as leis da ética. Já imaginou? Daqui a 100 anos, assim, porque Divaldo Franco, antes de morrer, disse que se deve apertar a mão de mordomo, e todo mundo aperta. Vamos então vivenciar em casa. Talvez não cheguemos a ser o modelo, mas seremos o aprendiz. E um dia, tornar-nos-emos modelo. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a causa da depressão e da síndrome do pânico. Tecnicamente, a depressão é resultado da ausência de duas substâncias produzidas pelos neurônios cerebrais. Os nossos neurônios, que variam de 75 bilhões para 100 bilhões, produzem 64 tipos de substâncias que são fundamentais à nossa vida. Essas substâncias são chamadas neuropeptídeos. Elas são encarregadas de transmitir as mensagens de um neurônio a outro, as chamadas sinapses cerebrais ou neurocomunicações. Na parte posterior do cérebro, nós temos duas áreas específicas: o RAF e o locus ceruleus, que produzem, respectivamente, serotonina
e noradrenalina. Quando por acaso, por hereditariedade, cerca de 30% dos depressivos têm ancestrais depressivos. Quando o casal é depressivo, a possibilidade do descendente ser depressivo é de 70%. Então os neurônios imprimem geneticamente aquela carga que um dia vai falhar. E nós passamos a ter ausência da substância. Quando temos um trauma, então os neurônios destas duas áreas deixam de produzir as substâncias. Quando temos estresse, ansiedade, conflitos profundos, obsessões, porque temos a depressão e o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico, também por obsessão. Então nós deixamos de produzir essas substâncias e entramos no transtorno psicótico profundo, perdemos a afetividade. A depressão leva-nos à perda da afetividade. Necessitamos de terapêutica clínica, porque é chamada depressão fisiológica. Determinadas substâncias químicas trabalhadas em laboratório vão substituir aquelas que os neurônios não produzem. Nós ficamos algo impregnados até que os neurônios sejam estimulados a produzirem aquilo que é carente, restabelecendo as neurocomunicações. Felizmente, a ciência progrediu tanto que em laboratórios sintetizam-se substâncias equivalentes. A homeopatia também pode dar uma contribuição valiosíssima. As medicinas alternativas podem contribuir grandemente, tendo-se em vista qual é a causa do transtorno depressivo ou da síndrome do pânico. Pode ter uma psicogênese sexual, um tormento, uma disfunção da libido, um conflito profundo, um drama de outra reencarnação, a consciência de culpa. Então nós temos a depressão infantil, a depressão juvenil, a depressão adulta, a depressão senil. Temos a depressão pré-partum, por causa da mudança do metabolismo hormonal da mulher. Post-partum, por causa da mesma questão. E podemos fazer o transtorno do pânico, de natureza fisiológica. Temos os fatores psicossociais, conflitos, dramas pessoais, traições, melancolia. Freud chamava os dramas da melancolia as perdas. A perda de uma amizade, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de alguém pela morte. Não concordo com Freud nesse capítulo, porque pessoas não se perdem, pessoas morrem. Morrem, desencarnam, falecem. Mas nós procuramos escamotear a palavra morte, substituindo perdi. Muitas vezes eu perdi meu marido, eu digo aonde? Não, ele morreu. É outra coisa. Porque perder é esquecer embaixo da arquibancada. Morrer, falecer, desencarnar, sucumbir. Então, fisiologicamente é isso. Do ponto de vista espírita, é um processo de recuperação kármica de alguém que usou mal a inteligência, que cometeu defecções e reencarna com uma consciência de culpa, com certo clima de timidez, com certos estados fóbicos que são da consciência de culpa. A terapêutica psicológica, nada de regressão de memória. A terapêutica psicológica, a terapêutica psicanalítica, a depender do quadro, ou a terapêutica psiquiátrica, são recursos hábeis para restituir-nos a saúde psicológica e do comportamento, tanto no transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, como no transtorno da depressão. E isso tem duas palavras que são verdadeiros tratados, mas para simplificar, nem toda depressão é obsessão, nem toda obsessão é depressão. Allan Kardec, com muita sabedoria, nas últimas 3 linhas do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: quando uma obsessão é muito prolongada, afeta o cérebro,
que necessita de passes magnéticos e de terapia médica. O problema pode começar com uma obsessão, mas ao largo do tempo, o mecanismo descontrola, o metabolismo perturba-se e já vem o transtorno orgânico, necessitando de tratamento orgânico. Qual seria o ideal? A terapêutica médica e a terapia espírita. Os passes, a água magnetizada, a psicoterapia das conferências, participar das palestras, a psicoterapia ou laborterapia, o trabalho, sair da cama. A cama é a cruz do depressivo. Quanto mais ficar, pior se apresentará. Fazer algum trabalho que lhe provoque sudorese para eliminar as toxinas. Esforçar-se. Uma das características depressivas é não posso, que significa não quero. Se ele quiser, obriga o cérebro a produzir as substâncias compatíveis, porque é a mente que trabalha nos neurônios, não são os neurônios que trabalham na mente. Quando eles desconectam-se, a mente não tem como se comunicar. Mas como a mente é do espírito e não do cérebro, com a vontade, nós podemos mudar completamente a situação. Como vivenciar o sexo, a alimentação e o repouso sem torná-los vícios? Aqueles 3 instintos, tendo uma vida normal. Um casal que realiza a vida conjugal tranquilamente é um casal saudável. Viver do sexo, quando muitos vivem para o sexo. Viver da alimentação e não para a alimentação. Viver do repouso e não para o repouso. Dormir para poder ajudar a renovação dos neurônios, para refazê-los, para que eles acalmem-se e estabeleçam o equilíbrio consciência e inconsciente profundo. Dormir demais vai levar a transtorno profundo. Alimentar-se demais a vários problemas gástrico-intestinais, hepáticos. E do sexo há perturbações graves, porque depois de exaurir as energias, vai necessitar dos estimulantes, que agora matam o organismo. Não é o que se faz, é como se faz. Viver saudavelmente, todos sabemos, colocando disciplina em nossos hábitos. Porque os jovens estão tão angustiados, infelizes e sem esperança? Quem ou o que lhes dará alegria de viver? O jovem é somente o corpo. O espírito é velho, comprometido muitas vezes, trazendo matrizes profundamente perturbadoras de existências transatas, e encontra um meio social conturbado, a começar pelo lar. Os pais não têm tempo de conviver com eles, estão mais preocupados em darem coisas do que em dar-se. Eu vejo pessoas que têm 3 empregos. Eu perguntei à família, eu botei uma empregada muito boa, mas ela não é a mãe deles. Mas ela é ótima. Eu digo, não é não. Ela está fazendo o serviço por causa da remuneração, mas o dever é seu. Corte o emprego. Edivaldo, e o nível da família? Eu digo, baixe para o nível do amor, dê menos coisa, mas permita que seu filho lhe conte os problemas que tem. Filhos que não têm pais vão terminar na primeira oportunidade, sendo adotados pelos traficantes. Então é natural que antes do traficante adotar nosso filho, nós tenhamos com ele convivência. É muito fácil subornar nossos filhos. O filho reclama, nós damos um velocípede. O filho é rebelde, damos uma moto. O filho é exigente, damos um automóvel. Estamos subornando. Paremos, conversemos com ele francamente. Eu sou seu pai, não sou seu fornecedor. Eu sou sua mãe, não sou sua serva. Vamos conversar, qual é o problema? Por que o mau humor? É necessário que haja vínculo de amor, e amor só existe quando há convivência. Não se espere amor sem convivência.
Sem convivência há deslumbramento, paixão, não amor. Como amar uma pessoa que a gente não conhece? A gente se deslumbra, se fascina. Mas sentimento de amor é gerado na convivência que nos ajuda a suportar as imperfeições, a compreender os desafios, a atender às necessidades. Então necessitamos muito de conviver com nossos filhos. Os jovens estão órfãos, eles me dizem. Converso com muitos jovens. Nossa casa tem muitos jovens. A nossa juventude espírita tem mais de 300 entre 16 e 25 anos. E muitos me dizem, eu venho aqui porque me sinto bem, não porque papai é espírita. Porque ele é espírita aqui, em casa ele é um algoz. Mamãe é espírita aqui, em casa ela fala mal de todo mundo, inclusive do senhor. Mas eu venho porque me sinto bem. Ele continue vindo, meu filho. Nós somos a lapidação que fazemos de nós. Mamãe está doente. Papai é frívolo, mas vai amadurecer. Então nós precisamos atender os jovens, conviver, participar dos seus sonhos, alentá-los, nem sempre concordar com eles. Porque muita gente pensa que amar é ser conivente. Só se convive quando não se ama, porque se quer ver livre. Quando se ama, não se cede. Jesus, que nos amou, aceitou a cruz, mas não cedeu à hipocrisia da época. Então nós também. Se a filha veio e diz, eu quero trazer meu namorado para dormir aqui comigo. Não, senhora, porque aqui não é um bordel, aqui é o seu lar. Mas todo mundo faz, porque não ama a filha, mas eu lhe amo. Não vou permitir que seu namorado venha aqui usar você e eu pague o aluguel da casa. E ele se divirta. Depois você acaba com ele e vem outro. Depois você acaba e vem um terceiro. E vira o quê? Você se torna o quê? Não, você necessita de um relacionamento. Eu compreendo. Mas vamos esperar que o amor defina os rumos. E no dia que você tiver o relacionamento, que o homem você assuma a responsabilidade e não eu, protegendo a prostituição dentro da minha casa. Agora, para dizer isso, precisa ter dignidade, precisa ter coragem. Mas uma coragem que diz sem raiva, dizer, educando, orientar com tranquilidade. O que nós fazemos? Para mostrar a masculinidade, muitos pais dão o primeiro cigarro ao filho. Muita gente não bebe, mas tem o bar em casa com as bebidas mais finas. Às vezes eu chego em casas de amigos e eles dizem, você toma alguma coisa? Eu digo assim, suco de laranja. Ah, mas nós temos aqui o uísque. Eu digo, meu filho, eu já sou velho sem uísque. Com uísque, eu fico um velho uiscado. Não dá. Eu digo, mas você como espírito, não para dar aos amigos. Eu digo, ótimo. Você não toma o veneno, envenena os amigos. A nossa filosofia é hipócrita. Pregamos uma coisa e fazemos outra. Não estava na hora de tirar das garrafas de uísque. O nosso filho bebe escondido. Os filmes pornográficos. Aí estão os canais abertos de pornografia explícita de sexo. A primeira coisa que fazemos é colocar um televisor no quarto do filho para ele se divertir e se prostituir. Porque o que ele vê, depois de entrar na mente, não tira com facilidade. Ele vai praticar equivocadamente. Porque o sexo que ele vê na televisão é profissional, não tem emoção nenhuma. É tudo artístico. Alguns desses artistas já me contaram que eles tomam vários produtos para poder suportar a filmagem. Demora 8 horas uma cena de 10 minutos. Como é que podem manter-se? Mas nós colocamos que assim tranquiliza o menino, tranquiliza a menina e corrompe. Não, não vai ter televisão no quarto. E se tiver, os canais vulgares serão interceptados. Nós temos uma televisão aqui. Os jogos que nós damos, os games, são só de violência, meus amigos. Eu ainda me lembro do período de Tom e Jerry, que era muito ruim, tinha sempre muita pancada, muita morte, mas Tom, depois de morrer, levantava, Jerry saía muito bem. Eram meio tarados os desenhos. Mas já notaram Pokémon? E esse desenho japonês, eles não se contentam mais em destruir a Terra, em destruir o universo. Olha que é uma dose, haja cabeça para aguentar. A criança se acostuma. Quanto mais rapidez, mais habilidade na arte de matar, melhor. Quando ele sai para a rua, ele vai para a escola com um canivete, com um revólver. E aí temos os crimes nas escolas, a agressividade.
a frustração do jovem. O jovem não sonha mais. A televisão sonha para ele. A internet atende virtualmente os seus sonhos e fantasias. É possível entender sexo virtual, sexo através da internet. Então nós nos isolamos para uma vida de corrupção, de degradação. O que será da nossa sociedade? Mas a lei divina está conduzindo a barca. Espíritos nobres estão reencarnando-se para mudar a paisagem. Este é o momento da transição. Todos somos livres. Optamos por este ou por aquele caminho. A definição é espontânea. A colheita é obrigatória. Por isso, eu sinto uma grande ternura pelos jovens, pelas crianças. Todos que passam por mim, eu sempre digo algo, digo uma palavra, pego na mão. Com muito cuidado por causa agora da onda de pedofilia. Porque chegamos ao tal estado que se acaricia uma criança, já é um ato de atentado ao pudor. Na Europa e nos Estados Unidos, eu nem olho. Se vê uma criança, eu tiro o olho. Porque é um comércio. As mães, principalmente, facilitam para jogar processos. É o momento da grande transição. Está em Marcos, Evangelista, 13, o sermão profético, 1:33. Pais entregarão seus filhos, filhos entregarão os pais. O sol perderá sua luz, a lua se cobrirá de sangue, e isto é apenas o começo. Nós vimos o sol perder a luz em Hiroshima, em Nagasaki, com cogumelo atômico. Vimos a lua ameaçada de sangue quando o Reagan quis fazer lá uma base de mísseis para disparar contra a União Soviética. Porque naquela época era quem desse o tiro primeiro. Os pais denunciarem filhos e vice-versa é comum. Mas aqueles que porfiarem até o fim, estes ganharão a vida. Que eles são bonitos. Os que forem fiéis à verdade. A doutrina de Jesus é a doutrina da dignidade, da verdade. Amem mais os seus filhos. Rebeldes é a época, é o período de transição, é o amadurecimento. Quando os meus filhos me fazem uma estupidez, eu deixo que eles esperneiem bem. Quando eles terminam, eu digo assim, que bom, temperamento ótimo, vou colocar você com uma enxada na mão, porque com temperamento desse você cava até pedra. Porque tem força. Então vamos trabalhar. Quando me dão uma resposta bruta, e dão, eu faço de conta que não entendi. E digo assim, é isso que eu tenho aprendido na escola? E pasmem, ele diz, sim senhor, é isso que eu aprendo lá. Porque muitos professores vão para a aula, põem a perna em cima da mesa, me dá um baseado, cara, e fuma com eles. Ah, porque eu ganho pouco. Não se justifica. Se acha o salário pouco, abandone a profissão. Mas não use a profissão para corromper. Torne-se digno, no mínimo, de dirigir as mentes novas no rumo do bem. É a transição. Mas nós somos também corresponsáveis. Se amarmos, o amor nos dirá o que fazer. Então amemos nossos filhos. O filho é toxicômano, nunca necessitou tanto de nós como agora. Se ele está no desvio, paciência para com ele. Está doente. Na hora que ele sentir que é amado, ele vai. E como filho pródigo, ele diz, meu Deus, eu não necessito de estar aqui misturado com os porcos. Eu tenho meu pai, eu tenho minha casa, vou voltar para casa. E voltam. Voltam, banhados de lágrimas, infantis outra vez. E nós mandamos preparar o melhor banquete. Porque aquele que estava perdido recuperou-se. Amemos os nossos jovens. A descoberta das células-troncos vem como mais uma esperança para uma vida feliz? Sim. A ciência médica tem contribuído muito para diminuir os nossos tormentos. Um dos maiores especialistas em câncer nos Estados Unidos, Bourne Siegel, em um livro notável, Medicina, Amor e Milagres, ele diz que a função da medicina não é impedir a morte, que a morte virá,
é prolongar a vida e torná-la mais apetecida. Antes de nós termos os analgésicos, uma dor de cabeça, uma dor renal, um problema qualquer, hoje com uma drágia, uma dor lancinante, acalma, uma insônia tormentosa, com um pequenino comprimido, dá-nos uma noite tranquila de repouso, um problema gástrico, com processos de desidratação, com uma pequena substância, em 2 drágias, 2, 3 vezes, cada 2 horas, nós recuperamos o equilíbrio, temos uma vida muito saudável. Eu estou com 77 anos. Eu me recordo que há 50 anos, uma pessoa de 77 anos estava com caruncho. Era aquela coisa acabada, arrastava os pés, dava compaixão, dizia assim, é um velho. Pois eu ainda recebo cartas assim, ao jovem Divaldo Franco. Eu penso que é piada, mas já me convenci que a pessoa tem razão, porque é o estado d'alma. Juventude e velhice caracteriza uma e outra o estado interior. Elas caracterizam aquilo que nós somos. Quando nós cultivamos alegria, não temos por que apresentar um desgaste. Eu me lembro de Chico Xavier, 90 anos, e alguém perguntou, Chico, é verdade que você está perto de morrer? E ele respondeu, o povo está com a pressa que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma. E outro perguntou, Chico, é verdade que você já está velho? Aos 90 anos, queria que estivesse pulando corda. Ele disse, olha, eu não, eu estou ótimo. A máquina que está gasta. Note quanta coisa linda, não é verdade? Chico, quando você morrer, para onde você vai? Ah, eu vou para o céu. Esta eu ouvi. Eu vou para o céu. Tinha uma porção de gente rica em volta. Ai, Chico, eu também vou. E outro, eu também quero ir. Chico disse assim, mas o céu é uma sigla. Centro Espírita Umbral. Eu vou para lá para trabalhar na mediunidade. Que eu gosto tanto de ser médium, que eu vou para lá. Aí as amigas dizem assim, vá com Deus. Ninguém quis acompanhar o Chico. Então, as recentes descobertas e as anteriores são para tornar a nossa vida menos aflitiva, dar-nos sensações de bem-estar, consequentemente, proporcionar-nos felicidade. Como ser feliz? Quando os problemas familiares nos impedem de amar aos filhos, ao cônjuge e aos outros membros da família. Não há problema que nos impeça de amar, exceto se o nosso amor é muito frágil, que qualquer perturbação esfacela-o. Se nós vivemos numa família desestruturada, estamos em uma prova. Aí é que o nosso amor deve manter a sua legitimidade. Aí é que nós temos que experienciar o amor exatamente onde ele é necessário. Quando eu li há 2000 anos e meditei no Calvário de Lívia Lentúlia, a mulher de Emmanuel, Públio Lentulus, senador, que foi vítima de uma calúnia e que ele se afastou do leito conjugal por 25 anos. E ela, cristã, manteve a dignidade. Eu noto que isso é que é o cristianismo. Nunca reclamou, nunca lhe perguntou por quê, nunca o hostilizou. E extracurricularmente, não está no livro, mas ele permitiu-se licenças com outras companhias. Ela manteve-se fiel, até o dia que ela trocou de roupa com Ana, a escrava, porque ela foi vítima dos soldados de tigelinos que a levaram das catacumbas para o circo. Quando se deram conta que ela era uma patrícia, libertaram-na. Ela deu as vestes a Ana, a escrava, e mandou que se fosse. E ela foi para a arena.
testemunhar Jesus. Públio Lentulus estava sentado ao lado do imperador. E quando as feras avançaram pela arena, ela olha para ele e ele reconhece. Era tarde. Então ele gastou alguns séculos para reconquistá-la. Renascendo depois de algumas provações, e no livro 50 anos depois ele narra uma, mais tarde no Ave Cristo ele narra outra, a posteriori em renúncia, até quando ele vem para o Brasil como Manuel da Nóbrega, e na Bahia, ao lado de Anchieta, no Espírito Santo, ele dá a vida pelos povos silvícolas e morre de beriberi, para mais tarde assumir essa tarefa grandiosa do missionário do Evangelho. Quem desdobrou o Evangelho de Jesus com tanta beleza como o Espírito Emmanuel, pela mediunidade missionária do apóstolo Chico Xavier? Caminho, verdade e vida, fonte viva, 4 obras, cada uma delas com 180 versículos estudados do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico. 720 capítulos. Ninguém o fez igual. E um dia ele disse ao Chico Xavier, conforme me narrou o próprio Chico, que aos domingos ele reservava-se para ir visitar Lívia, que estava num plano muito elevado, e para desintoxicar-se dos fluidos da terra, porque Lívia nunca mais reencarnou. Então valeram os 25 anos. As nossas resistências são muito frágeis. Qualquer coisa nos desequilibra, mas a nossa fé deve ser robusta para nos tornar resistentes a todos os desafios, a todos os problemas. Por fim, ainda nos faltam algumas perguntas. Se o bom humor traz felicidade, ele é inato ou pode ser desenvolvido por esforço próprio? O bom humor não traz felicidade, proporciona prazer, que é uma das manifestações da felicidade. O bom humor é terapêutico. Sempre nos seminários eu tenho instrução dos bons espíritos para provocar riso, que são muitas horas. E quando nós sorrimos, uma das nossas enzimas, que se encontra na saliva e que é própria para a digestão, imunoglobulina, nós desenvolvemos a imunoglobulina e ela nos age no sistema imunológico. Experiências feitas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, provaram que as pessoas introvertidas, introspectivas, que conservam mágoas, produzem pouca imunoglobulina, adoecem mais. Pacientes terminais de câncer e de AIDS, que foram levados ao anfiteatro para verem filmes de Madre Teresa de Calcutá. Que pena que não tinha filmes de Chico Xavier. Dos irmãos Marx, dos Três Patetas, depois de rirem ou de se comoverem, produziam muita imunoglobulina. Então foi lançada a proposta risoterapêutica. Quem ri, não quem gargalha. Quem ri, produz saúde. Quem guarda mágoas é vítima de processos danosos no organismo. E quem conserva ressentimento adoece muito mais do que quem dele se libera. Então, ele é inato, mas também pode ser desenvolvido à medida que nós vamos conquistando a felicidade da fé, a certeza que vamos tendo a lógica de que Deus não nos pune, de que a vida não castiga, é uma bênção. Eu confesso aos meus amigos, eu adoro viver. Todo dia quando eu desperto, eu digo assim, meu Deus, que maravilha está no corpo. Fico muito feliz. Então eu abro a janela, sorrio, oro, demoro orando. Meu Deus, que bom. Aí eu agradeço bem, olho a natureza. Quando vou me deitar, às vezes muito cansado, o espírito, que na terra foi minha mãe, diz assim, meu filho já orou? Eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, porque você vai viajar no carro do sono
e não sabe se desperta na carruagem do sol amanhã de manhã. Eu então ora bem um pouco mais, que diferença faz? E deixo-me arrastar pela alegria de viver. Vale a pena cultivarmos a alegria de viver, agradecer a Deus. Para concluir, porque o tempo é severo e lamento não poder responder a todas as questões, eu estava um dia louvando a Deus como hoje irei louvar depois que sair daqui. Meu Deus, que dia abençoado. O Senhor me convidou para um banquete. Que pena que eu não tinha o traje nupcial, mas eu tentei fazer o melhor, me vestir de servidor, procurei arrumar a mesa, atendi os convidados. Muito obrigado, que bom. Eu estava agradecendo tudo, com emoção até as lágrimas. O Espírito Joana de Ângeles acercou-se-me e disse-me assim: muito bem, meu filho, agradeça a Deus todo o bem que você experimentou. E a partir de hoje, aprenda a agradecer a Deus todo o mal que não lhe aconteceu. Já notaram que a gente nunca pensa nisso? Quanta coisa negativa poderia ter nos acontecido que não aconteceu. Então, primeiro eu louvo, agradeço o bem, aquilo de perturbador que não me aconteceu, e peço-lhe forças para quando aconteça, eu saiba corresponder à expectativa. Muito obrigado.